Oi, pessoas. Vamos ler um livro hoje. Espero que sim, que consigamos ler completo. Eu trouxe um livro para vocês que eu vou lê-lo a título de estudo. Ele é um livro de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, chamado Desobsessão, ditado pelo espírito de André Luiz. É um livro digital que eu vou ler. Então, já peço desculpas de antemão se der problema aqui na minha visão, mas... Contracapa. Desobsessão, pelo espírito de André Luiz. Como nos assinala Emmanuel, destaca-se da coleção André Luiz este livro diferente, entre aspas, objetiva prestar valioso auxílio àqueles que se propõem a tratar com a devida seriedade, em reuniões específicas da casa espírita, o grave problema da obsessão, que com as mais diferentes e temíveis doenças do corpo físico se constitui um flagelo da humanidade. Através de 73 capítulos devidamente ilustrados, escritos de maneira objetiva, aborda temas que orientam trabalhadores das reuniões de desobsessão, desde o despertar no dia da reunião, superação de impedimentos, conversação anterior à reunião, pontualidade, equipe, educação mediúnica, passes até o seu encerramento. Trata ainda de importantes procedimentos posteriores ao trabalho de desobsessão. Alerta sobre a gravidade do assunto, salientando que cada templo espírita, deve possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, não somente para sua defesa e conservação, como também para socorrer as vítimas de desorientação espiritual. Eu vou passar o índice e nós iremos lá para a página 6. Um livro diferente. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas, versículo 8, capítulo 30. Ardendo ao trabalho de desobsessão nos arredores de Gadara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com um obsesso que lhe era apresentado ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que a interrogativa do mestre pergunta-lhe o nome, o médium consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião, e o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabendo hoje, com Allan Kardec, conforme as palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que desses demônios mais não são do que almas de homens perversos e que ainda não se despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômenos, e sim trabalho paciente do amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece julgada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose que apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados ao serviço da ordem, que aliás demandam paciência e compreensão análogas aos que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos, segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Sentindo de perto semelhante necessidade, nosso amigo André Luiz organizou esse livro, diferente de quantos lhe constituiu em A Coleção de os Estudiosos do Tema da Alma, no intuito de arregimentar novos grupos de seareiros do bem que se proponham a reajustar os que se veem arredados da realidade fora do campo físico. Nada mais oportuno e mais justo de ver que se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e a psicologia espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos e com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples, salientando, pois neste volume, precioso esforço de síntese no alívio de obsessos, através dos colaboradores de todas as condições. Rogamos ao Senhor
nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra de realizar por quanto obsidiados e obsessores, conscientes ou inconscientemente arrojados à desorientação do mundo ou além do mundo. São irmãos que nos pedem arrimo, companheiros que nos entregam a família terrestres. A família terrestre. E o amparo à família não é um mistério que devemos relegar para a esfera dos anjos, e sim a obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. Emmanuel, Uberaba, 2 de janeiro de 1964. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Só vou tomar uma água aqui pra gente passar pro próximo, porque deu uma cedinha. Vamos lá. Desobsessão. Terapêuticas diversas merecem estudo para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam os processos de infecção, institutos especializados examinam a patologia do câncer, a cirurgia atinge o coração para sanar o efeito cardíaco e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo, encontramos aqui e além calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Para lá das teias fisiológicas que nos entristecem o carro orgânico de que se vale o espírito para o estágio educativo do mundo. É possível identificar os quadros obscuros dos semelhantes desastres nos quais as forças magnéticas, desajustadas pelo pensamento em desgoverno, assimilam forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo alienação mental que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Vemo-los instalados em todas as classes, desde aquelas em que situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, aquelas outras onde respiram companheiros carecentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando muita vez na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Isso tudo sem relacionarmos o problema da depressão, os desvarios sexuais, as síndromes de angústias e as desarmonias domésticas. Espíritos desencarnados e encarnados de condição enfermiça sintonizam uns aos outros, criando prejuízos e perturbações naqueles que sofrem a influência vampirizadora, lembrando vegetais nobres que parasitos arrasam depois de solapar-lhes todas as resistências. Refletindo nisso e diligenciando cooperar na meditação a esses males de sintomatologia imprecisa, imaginamos a organização desse livro, dedicado a todos os companheiros que se interessam pelo socorro aos obsidiados. Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa da desobsessão. Livro que possa servir aos recintos consagrados a esse mister, estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades. Cartilha de trabalho que as imagens auxiliem no entendimento da explicação escrita, a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão, consoante os princípios concateados por Allan Kardec. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a atuação deprimente, conquanto às vezes involuntária. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando lhe seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhes rondam as portas para a defesa e conservação de si mesma. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhes rondam as portas para a defesa e conservação de si mesma. Oferecemos, desse modo, estas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem transviados nas trevas das ilusões e paixões que se consomem circunscritos aos marcos estreitos da ignorância, na terra e além da terra.
na terra e além da terra, nos tormentos desvarados do eu, entregando-as aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e a gravidade do problema. Recordemos reconhecidamente, junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e o pioneiro número de uma desobsessão, esclarecendo espíritos infelizes e curando obsidiados de todas as condições. Eu vou voltar porque ficou confuso. Entregando-as aos amigos que possam acolher o desejo de acertar e avaliar a extensão e a gravidade do problema. Recordemos reconhecidamente junto de todos eles que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número 1 da desobsessão, esclarecendo os espíritos inferiores e curando obsidiados das condições, como fez exatamente Jesus. André Luiz, Uberaba, 2 de janeiro. Página recebida pelo médium Valdo Vieira. Tem uma nota aqui que eu gostaria de ler. Nota 1. O espírito de André Luiz convidou os médiuns Valdo Ferreira e Francisco Cândido Xavier a psicografarem com ele o presente volume, responsabilizando-se ambos pelos capítulos de números ímpares e pares, respectivamente. As fotografias que ilustram este volume representam gentileza dos companheiros de ideal e pertencem aos arquivos de exposição espírita permanente do Centro Espírita, de Uberaba, Minas. Número 1. Preparo para a reunião, o despertar. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. Ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores da orientação, os médios incorporadores, os companheiros da sustentação, ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível de pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior, intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas, evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade, acima de qualquer transtorno que sobrevenha durante o dia. Trata-se de preparação adequada a assunto grave, a assistência dos desencarnados menos felizes com a supervisão dos instrutores da vida espiritual. Imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreenderão a responsabilidade que assumem. Cada componente é o conjunto e peça importante no mecanismo de serviço. Todo grupo é instrumentação. Número 2. Preparo para a reunião. Alimentação. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve, nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias. Estômago cheio, cérebro inábil. A digestão laboriosa consome grande parcela de energia, impedindo a função mais clara e mais ampla do pensamento, que exige segurança, leveza para exprimir-se nas atividades da desobsessão. Aconselháveis, os pratos ligeiros e as quantidades mínimas, crendo-nos dispensados de qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool, acrescendo observar que os amigos ainda necessitados do uso do fumo e da carne, do café e dos temperos excitantes, estão convidados a reduzirem o uso durante o dia determinado para a reunião, quando não lhes seja possível a abstenção total, compreendendo-se que a posição ideal será sempre do participante dos trabalhos que transpõe a porta do templo sem qualquer problema abusivo de gestão. 3. Repouso físico e mental. Após o trabalho, seja ele profissional ou doméstico, braçal ou mental, faça ao seu horário da desobsessão o horário possível de reposimento do corpo e da alma. Repouso externo e interno. Relaxe com ideações edificantes. Abstenção de pensamentos impróprios. Aspirações para cima. Distância de preocupações inferiores. Preparação íntima, podendo incluir leitura moralizadora e salutar. Formação de ambiente particular e respeitável, de cujos agentes espirituais enobrecidos e puros se valham os instrutores para a composição dos recursos e alívio de esclarecimento aos irmãos que, desenfaixados da veste física, ainda sofrem. Os responsáveis pelas tarefas da desobsessão devem compreender que as comunicações reclamam espontaneidade, que o preparo a que nos referimos é de ordem geral, sem a fixação da mente em exigências ou gratificações de sentido pessoal. Preparo para a reunião. 4. A prece e meditação. Pelo menos durante alguns minutos ou horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro a serviço, à prece e meditação em seu próprio lar.
Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra. Ore buscando inspiração da vida maior. Reflita que em breve tempo estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde irá igualmente um dia, e antecipe o cultivo de simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. 5. Superação dos impedimentos, a chuva. Hora de sair para a reunião. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não raro é a promessa de aguaceiro iminente ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais. Chuva ou frio, o integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. Conservará sempre à mão o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhes competem. Visitas. Na lista dos impedimentos naturais, existe dos mais frequentes a visita inesperada. Compreende-se o constrangimento dos companheiros já prestes a sair para casa o serviço espiritual. Em alguns casos, é um parente necessitando de palavras amigas, de outros, um companheiro reclamando atenção. Que isso não seja tomado à conta de óbice insuperável. O tarefeiro da desobsessão esclarecerá o assunto delicadamente, empregando a franqueza e humildade, sem esconder o móvel da ausência a que se vê compelido, cumprindo assim não apenas o dever que se lhe assiste, como também despertando simpatia dos circunstantes, assegurando a si mesmo o necessário apoio vibratório. 7. Contratempos. Na série de obstáculos que muitas ocasiões parecem inteligentemente determinados e lhe levarem o passo, repontam os mais imprevistos contratempos à frente do servidor da desobsessão. Uma criança cai explodindo em choro, desaparece a chave de uma porta, um recado chega de improviso, suscitando preocupações, alguém chama para solicitar um favor, certo familiar se queixa de dores súbitas, colapso diante do sistema de condução, dificuldades de trânsito, colaborador do serviço de socorro aos desencarnados, sofredores, não pode hesitar. Providencie de imediato as soluções razoáveis para esses pequeninos problemas e siga ao encontro das obrigações espirituais que o aguardam, lembrando-se mesmo de que as tarefas de natureza familiar, quais sejam as comemorações de aniversário ou júbilos por determinados eventos domésticos, não devem ser categorizados à conta de obstrução. Impedimento natural, número 8. Circunstâncias existem que pesam na balança do trabalho por obstáculos naturais. Uma viagem inesperada, por exemplo, pode acontecer que a obrigação profissional assim o exija. Noutros casos, a moléstia grave comparece em casa ou na pessoa do próprio cooperador, obstando-lhe o comparecimento à reunião. Temos ainda a considerar o impedimento por enfermidades epidêmicas, qual a gripe em todas as irmãs é razoável aceitar como motivos justos de ausências e cuidados decorrentes da gravidez. Os embaraços periódicos característicos da organização feminina. Sugerindo o impasse, é importante que o companheiro ou companheira se comunique rápido com os responsáveis pela obsessão, atentos a que deve se assegurar a harmonia do esforço da equipe enquanto possível. Templo espírita. À medida dos que nos aclaram o entendimento nas realizações do caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem um ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Esse é o número 9, tá? Para compreender isso, recordemos que muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico. Muitos outros reclamam o hospital. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar os recursos avançados do plano espiritual para o socorro dos obsidiados e obsessores, razão porque tanto nos seja possível, e é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir sem prejuízo os compromissos para outras atividades medianímicas antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefício dos sofredores desencarnados.
Recinto das reuniões, número 10. O recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa com alguns dos livros básicos da doutrina espírita de preferência, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um volume que desenvolve o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo, estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato de componentes da reunião, apresentando-se despida de toalhas e ornamentos, recipientes de água e objetos outros. Em seguida, a fila dos assentos colocar-se-á pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Um relógio será colocado à vista ou à mão numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. O aparelho era para que a gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Chegada dos companheiros. Os benfeitores espirituais de plantão na obra assistencial dos irmãos desencarnados sofredores esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozeiro, tumulto, gritos e gargalhadas. Lembrem-se os companheiros encarnados de que se aproximam enfermos reunidos como um hospital, credores de atenção e carinho. A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de visitas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia e na construção do bem. 12. Conversação anterior à reunião. Há sempre margem de conversações no recinto para que cheguem mais cedo, cabendo aos seareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias, a localizar vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa total a abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas de quem quer que seja. Esqueçam-se as críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra de algo de bom e edificante, que auxilie e pacifique o clima do recinto ao invés de conturbá-lo. 13. O dirigente. O dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele um apoio fundamental da obra, direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não lhe exigirão as qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados, sofredores, precisa compreender que as funções diante dos médios e frequentadores do grupo são semelhantes à de um pai de família. No Instituto Doméstico. Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Para manter-se à altura moral e necessária do diretor, dispensará todos os componentes de conjunto a atenção e o carinho idênticos àquele que um professor reto nobre cultiva perante os alunos, como se erguerá perante os instrutores espirituais, na posição do médium esclarecedor mais responsável. Designará 2 a 3 companheiros sobre a orientação dele próprio, a fim que se lhe façam assessores em um serviço e o substituam nos impedimentos justificados. Pontualidade. 14. Pontualidade. Tema essencial no cotidiano e disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que os benfeitores espirituais e amigos, outros desencarnados, se deslocam de obrigações graves da vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora do início das tarefas precisa se mostrar austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável se feche disciplinamente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo em que será empregado na leitura preparatória.
15. Mobiliário para os trabalhos. O mobiliário do recinto, dedicado à desobsessão, não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. A mesa deve ser sólida, as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo, quando necessite de passe, à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. Evitarmos tapetes, jarros, telas e enfeites, outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio dos espíritos sofredores alienados, mentais, autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer as ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. 16 cadeiras. As cadeiras para reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que surgiram à cesta, como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a afeição de tamburetes que imponham um desconforto. Utilizemo-nos de cadeiras pesadas para a constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva habituais nos médiuns em transe, mas construídas em estilo singelo, com o espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual dos anciãos perturbados, além do plano físico. Evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. 17. Iluminação. A iluminação do recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião guardará a luz no recinto, fixando em 1 ou 2 lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, de 15 watts, por exemplo, de vez que a projeção dos raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais, diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa e nos trabalhos é para se evitarem acidentes. Nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. 18. O isolamento hospitalar. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado entre as 4 paredes guarda a importância de uma enfermaria com recursos adjacentes da espiritualidade maior para o tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação especulosa. Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de ponto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento. Entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros de caráter particular. Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médiuns psicofônicos e os médiuns esclarecedores, visitem os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos para compreenderem com segurança o imperativo da respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. Aparelhos elétricos. Os aparelhos elétricos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar capaz de utilizá-los, devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada para serventia eventual
quando seja possível, um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhe fixem os ensinos ou experiências com objetivos de estudo. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravação de vozes quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja o fator essencial e inadiável à realização do programa em pauta. O dirigente da reunião ou companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e o funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo-lhe quaisquer necessidades de maneira a evitar aborrecimentos e atropelamentos de última hora. 20. Componentes da reunião. Os componentes da reunião que nunca excederão o número de 14 conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. Nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Compenetrem-se de que se acham no recinto excedendo fraternalmente um mandato de confiança. Na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, o ambiente da desobsessão. Pesquisas ociosas, vãs indagações críticas e expectações insensatas. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão de 2 a 4 médios esclarecedores, 2 a 4 médio-passistas, 4 a 6 médios psicofônicos. Os médiuns esclarecedores e passistas, além dos deveres específicos que lhes assinala, servirão ainda na condição dos elementos positivos da proteção e segurança para os médiuns psicofônicos, sempre que eles forem mobilizados em serviço. Imprescindível reconhecer que todos os participantes do conjunto são equiparáveis às pilas fluídicas ou lâmpadas que estarão sensibilizadas ou não para efeitos de energia ou da luz que se lhes pede em auxílio dos que jazem na sombra do espírito. Daí o imperativo do teor vibratório elevado nos componentes da reunião, a fim de que os doentes da alma se reaqueçam para o retorno e equilíbrio ao discernimento. Os componentes encarnados da reunião não se rendam ao sono e nas tarefas dedicadas à desobsessão, para se evitarem desdobramentos desnecessários da personalidade, cabendo-nos salientar igualmente que nas realizações dessa natureza não devem comparecer quaisquer outras demonstrações ou experiências de mediunidade. Visitantes, porque aqui eu tava querendo entender, mas pelo que eu entendi, a questão da vigília, né? A gente não pode dormir, porque senão a gente não tá consciente, cara. Isso é errado, né? Tá bom, tá ótimo. Que bom, entendi, se foi isso mesmo. O serviço de desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais, que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida a benefício dos irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Ainda assim, há casos em que os companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem a permissão para isso, podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. Essas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro em circunstâncias realmente aceitáveis no plano dos trabalhos e desobsessão, principalmente quando objetivem a fundação de atividades congêneres. E antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados, por respeito justo à responsabilidade que o abraço em favor da equipe, muito embora saibamos que a orientação das atividades espirituais vigora na própria doutrina e não no arbítrio dos amigos desencarnados, mesmo aqueles que testemunham a elevada condição. Compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimentos que excedam a 3 ou 4 reuniões.
22. Ausência justificada. Frequentemente surge o caso da impossibilidade absoluta do comparecimento desse ou daquele companheiro às atividades predeterminadas, uma viagem rigorosamente inadiável, um problema caseiro de grave expressão, exigência profissional inapropriada, enfermidade súbita, que o amigo, numa situação assim, não ouvide o compromisso em que se acha em curso na obra de desobsessão e expressa um aviso direto, sempre que possível, com antecedência mesmo de horas ou minutos, ao dirigente da reunião, justificando a ausência para evitar indisciplinas que ocorrerão fatalmente no campo mental do grupo, através de apreensões e considerações descabidas. De qualquer modo, ainda mesmo com o número reduzido dos participantes, a reunião pode ser efetuada. 23. Chegada inesperada de um doente. Em algumas ocasiões, aparece um problema súbito, a chegada de enfermos ou de obsidiados sem aviso prévio, sejam adultos ou crianças. Necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhamentos podem ser admitidos por momentos rápidos na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passes, orientação para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação dos componentes, trabalho que será executado pelos componentes que o diretor da reunião se designará. Fim do socorro breve, retirar-se-ão do recinto. Nesses casos, se enquadram igualmente os obsessos apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação, para os quais o contato com os comunicantes menos felizes ou francamente conturbados, se devia à preparação. É sempre inconveniente ou prejudicial. Sem devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semilucidez em que se encontram. Diante, porém, dos processos de obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo deve e pode se acolher com obsidiado e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocados na retaguarda onde receberão assistência precisa. 24. Médiuns esclarecedores. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que instrutores da vida maior utilizam o sentido direto para o ensinamento ou socorro necessários. Naturalmente, que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Vejamos alguns itens do trabalho fundamental que se lhes assinala. Guardem com atenção no caminho intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe dos médiuns psicofônicos que devam ser tratados na óptica da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso olhar o raciocínio, sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Impedir a presença de criança nas tarefas de desobsessão. Outros aspectos das suas funções serão lembrados no capítulo 13, 32 e 37. 25. Equipe mediúnica, os psicofônicos. Na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que esses sejam socorridos. Deles, se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral, verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Atentos à função espiritual, à função especial dos colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo que se lhes rogue o cuidado para alguns pontos julgados ou essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Desenvolvimento da autocrítica, que se lhes atribui, número 1. Desenvolvimento da autocrítica. 2. Aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico para que lhes apure capacidade de transmissão. 3. Reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. 4.
Abstenção de melindres entre apontamentos e esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando as observações e avisos para melhorar em serviço. Fixação num só grupo, evitando 5. Fixação num só grupo, evitando inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. 6. Domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas e injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por ser o intermédio. 7. Interesse real na melhoria das próprias condições e sentimentos e cultura. De sentimentos e cultura. 8. Defesa permanente contra as bajulações e elogios, quanto saiba esclarecer o estímulo e a amizade, quanto lhes incentivem o coração ao cumprimento do dever. Discernimento natural. 9. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhe procurem as faculdades, sejam elas pelas impressões de presença de linguagem e eflúvios magnéticos, seja pela conduta geral. 10. O uso de vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando, porém, os objetos que costumem trazer ungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. 26. Passistas. Entre os ceareiros do bem que integram o conjunto, destaca-se como sendo particular valimento a colaboração dos médiuns passistas, que permanecerão atentos ao concurso eventual que se lhes peça no transcurso da reunião. Diligência e devotamento, vigilância e espontaneidade. Agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão... Agora é um problema que irrompe entre os próprios colegas de atividade. Em seguida, que outro médium psicofônico possivelmente caído em exaustão. Depois, o pedido de auxílio para esse ou aqueles assistentes a lhe solicitarem o concurso e, por fim, a assistência de rotina na fase terminal do trabalho. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial, entendendo-se que os médiuns esclarecidos, se necessário, acumularão também as funções de que os médiuns passistas, mas não a de psicofônicos, de modo a não se deixarem influenciar por espíritos enfermos. Vou repetir esse parágrafo porque eu acho que ele é interessante. Os medianeiros do passe traçarão a si mesmos as disciplinas aconselháveis em matéria de alimentação e adestramento, a fim de corresponderem plenamente ao trabalho organizado para o grupo em sua edificação assistencial, entendendo-se que os médiuns esclarecedores, se necessário, acumularão também a função de médiuns passistas, mas não de psicofônicos, de modo a não se deixarem influenciar pelos espíritos enfermos. 27. Livros para leitura. O livro para leitura preparatória do grupo serão de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos de Cristo. Bastarão esses recursos porquanto neles sintonizar-se-ão todos os assistentes no mesmo padrão de pensamento em torno dos temas vitais do Espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho em mira. O livro dos médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos na reunião de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas referidas no capítulo 66 e 72. Leitura preparatória, número 28. A leitura preparatória, que não ultrapassará o tempo limite de 15 minutos, constituir-se-á preferentemente um dos itens de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-lhe uma das questões de O Livro dos Espíritos com um trecho de um dos livros de comentários evangélicos em torno da obra de Allan Kardec. Efetuada a leitura, o dirigente retirará os livros sobre a sua mesa, situando-os em um lugar próprio. O contato com o ensino espírita antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores, dispõe o ambiente à edificação moral, favorecendo a integração vibratória do grupo para o socorro fraterno a ser desenvolvido. O conjunto evitará entretecer os comentários ao redor dos temas expostos, atento que precisem uníssono a recepção das entidades enfermas em expectativa, quase sempre aguardando alívio com angustiosa ansiedade. Repitamos assim. O dirigente providenciará a leitura aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio. O pronunciamento, a prece de abertura e depois de lida a página última, com que se iniciarão para logo as tarefas programadas.
Prece inicial, número 29. Sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor da iluminação, tomará a palavra, formulando a prece inicial. Cogitará, porém, de ser preciso, não se alongando além de 2 minutos. Haverá quem prefira a oração decorada, todavia é aconselhável que o dirigente ore com as suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos que lhe fluem da alma. A prece, nessas circunstâncias, pede o mínimo de tempo, de vez que há entidades em agonia de espera e socorro. A afeição do doente, desesperado, reclamando mediação substancial. Em diversas circunstâncias, acham-se ligadas desde muitas horas ante a mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo até mesmo a vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilação. 30. Manifestação inicial do mentor. Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado. Essa medida é necessária porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele. Sendo assim, o amigo espiritual na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando as minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente lhe queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Este entendimento, no limiar do programa de trabalho a executar-se, é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração, que evidentemente significará tranquilidade em todos os setores da instrumentação. 31. Consultas ao mentor. Começada a reunião, o dirigente, por vezes, tem necessidade de ouvir o mentor espiritual para exames dos assuntos determinados. Frequentemente, é um amigo que deseja acesso à reunião que não pode ser acolhido sem a consulta necessária. De outras, é a localização mais aconselhável para as visitas que venham a ocorrer, é a administração de socorro de medicamentoso ou magnético, a esse ou aquele companheiro que se mostra habitualmente necessitado de assistência. É a pergunta inevitável e justa em derredor de problemas que sobrevenham ao mecanismo da equipe ou pedido de cooperação em casos imprevisíveis. Nessas circunstâncias, o dirigente esperará que o mentor finalize a pequena instrução de início através do médium responsável e formulará as indagações que considere inevitáveis e oportunas. 32. Manifestação espiritual. 1. A manifestação de enfermos espirituais irão até o limite de 1h30, na totalidade delas, para que a reunião perdure no máximo por 2 horas, excluída a leitura inicial. O espírito desencarnado, em condição de desequilíbrio e sofrimento, utiliza os médiuns psicofônicos, ou mais propriamente o médium de incorporação, com as deficiências e angústias de que é portador, exigindo a conjugação de bondade, segurança, humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Natural venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente, para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda talvez longe de possuir. Entendamos cada espírito sofredor, qual se nos fosse um familiar extremamente querido, e acertaremos com a porta íntima através da qual lhe falaremos ao coração. Nos próximos capítulos, são indicadas algumas atitudes naturais dos médiuns psicofônicos em transe. Manifestação de enfermo espiritual, número 33, 2. Os médiuns esclarecedores, pelo que ouçam do manifestante necessitado, deduzem qual o sexo que ele tenha pertencido, para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Analisem, sem espírito de censura ou de escândalo, os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que porventura venham a surgir, realizando o possível para esclarecer com paciência e caridade os médiuns e os desencarnados envolvidos nesses processos de manifestações obscuras, agindo na equipe com o senso de quem retira criteriosamente um desajuste do corpo sem corromper as demais peças orgânicas. Anulem qualquer intento de discussão ou desafio com entidades comunicantes, dando mesmo razão algumas vezes aos espíritos infelizes e obsessores, reconhecendo que nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo imediato, de vez que em casos diversos, a separação do obsediado e obsessor deve ser praticada lentamente. Pratique-se a hipnose construtiva quando necessário, no ânimo dos espíritos sofredores comunicantes, que quer usando a sonoterapia para entregá-los à direção
e ao tratamento dos instrutores espirituais presentes, efetuando a projeção de quadros mentais proveitosos ao esclarecimento, improvisando ideias providenciais do ponto de vista da reeducação, quer sugerindo a produção e ministração de medicamentos ou recursos da contenção em favor dos desencarnados que mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. 34. Manifestação espiritual do enfermo número 3. No curso do trabalho mediúnico, os esclarecedores não devem constranger os médiuns psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo ordens e sugestões nesse sentido, atentos ao preceito da espontaneidade, fator essencial ao êxito do intercâmbio. Os esclarecedores permitirão aos espíritos sofredores que se exprimam pelos médiuns psicofônicos, tanto quanto possível, em matéria de desinibição ou desabafo. Desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. Os médiuns, sejam eles esclarecedores ou psicofônicos, sustentarão o máximo cuidado para não prejudicarem as atividades espirituais que lhes competem, alimentando dúvidas, atitudes suspeitosas, inconciliáveis com a obra de caridade que se dispõe a prestar. Muitas vezes põe a perder excelentes serviços de desobsessão, por favorecerem a intromissão de inteligências perversas. Os médiuns de qualquer grupo de desobsessão, como aliás acontece a todo espírita, são chamados a honrar sempre cada vez mais obrigações de família e profissão, abstendo-se de todas as manifestações e atitudes suscetíveis de induzi-los a cair em profissionalismo religioso. Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando possível, a aplicação dos métodos evangélicos, observando ainda que a parte essencial no entendimento é atingir do centro de interesse o espírito preso a ideias fixas, para que se lhe descongestione o campo mental. Devem se abster desse modo de qualquer discurso ou divagação necessária. 35. Manifestação de enfermo espiritual número 4. Convém observar que há médiuns psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestantes que lhes correspondem às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-se às possibilidades mediúnicas. Urge não confundir esse imperativo do trabalho de intercâmbio com o chamado animismo ou supostas mistificações inconscientes. Manifestação do enfermo espiritual número 5. Essa é a questão 36 do capítulo. Os médiuns esclarecedores permanecerão atentos aos característicos dos manifestantes em desequilíbrio, de vez que entre estes se encontram frequentemente sofredores que comparecem pela primeira vez, bem como os reincidentes sistemáticos, os companheiros infelizes do pretérito abusivo aos integrantes da reunião e recentes encarnados em desorientação franca, os suicidas e homicidas, os casos de zoantropia e de loucura, os malfeitores trazidos à desobsessão para corrigendas, os irmãos tocados de exotismos por terem desencarnado recentemente em terras estrangeiras, as inteligências detidas no sarcasmo e na galhofa, os vampirizadores conscientes e inconscientes interessados na ocultação da verdade e em toda uma extensa família de espíritos necessitados, nos vários graus de sombra e sofrimento que assinalam a escala da ignorância e da crueldade. Imperioso observar que todos são carecedores de compreensão e tratamento adequados, cada qual na dor ou no problema em que se exprime, exigindo paciência, entendimento, socorro, devotamentos fraternais. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge a fins que se propõem às fontes profundas do sentimento. 37. Esclarecimento. O dirigente do grupo contará habitualmente com 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados. Assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médiuns psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas um toque de impaciência ou desapreço como comunicante, mesmo que há determinações de horário... Mesmo que haja motivos de indução ou azedume ou hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, em longo e em demasia, compreendendo-se que há indeterminações de horário e que os outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa ressalva situações excepcionais. Não se perdurará além de 10 minutos.
Se o comunicante perturbado procura fixar-se no prazer da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar do serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para o necessário rebelde ou confiado e assistência de organizações espirituais adequadas para isso. Neste caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamize e asserene o companheiro perturbado, amparando-lhe o afastamento da cela mediúnica à maneira do enfermo esperado da terra, a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Cooperação mental. Enquanto persiste o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo as bases afirmativas do dirigente ou do assessor que retém eventualmente a palavra. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam abrigarão na alma simpatia e solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço existencial enfrentaria perturbações inevitáveis, pela ausência do concurso mental imprescindível. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental no momento em que a providência se mostre precisa e ativará o ânimo dos companheiros que porventura se revelem desatentos ou entorpecidos, desde o conjunto de ação comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Manifestações simultâneas, número 39. Os médiuns psicofônicos, muito embora às vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhe percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para se oferecer a passividade ao campo de manifestação aos desencarnados, inquietos, quando o clima da reunião lhe permitia o concurso na equipe em atividade. Isso porque na reunião é desaconselhável verifique-se o esclarecimento simultâneo de duas ou mais entidades carecentes de auxílio para que a ordem seja naturalmente assegurada. Ainda quando o sensitivo tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, pode exercitar autodomínio, aperfeiçoando-se a observação ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. 40. Manifestações simultâneas, número 2. Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sob vários aspectos. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não se pode aliar da equipe em que funciona, conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão no corpo, e que precisa estar no lugar que é próprio para que haja equilíbrio, e produção no conjunto. 41. Interferência do benfeitor. Em algumas ocasiões, tarefa em meio aparece um ou outro desencarnado em condições quase absoluto impedernimento. Tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. O fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência. Assim sendo, o mentor espiritual, se considerar inoportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento, dirigindo-se ao comunicante ou ao médium que o expõe, ficando, por outro lado, o dirigente com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. 42. Atitude dos médiuns. O médium de incorporação, como também o médium esclarecedor, não pode esquecer em circunstância alguma que a entidade perturbada se encontra para eles na situação de um doente ante o enfermeiro. No socorro espiritual, benfeitores e amigos das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, os quais o diretor da reunião e seus assessores manejam o verbo educativo, funcionam lembrando autoridades competentes no trabalho curativo, mas o médium é o enfermo convocado a controlar o doente, quando lhe seja possível, impedindo este último a manifestação de tumultuarias e palavras obscenas. O médium psicofônico deve se preparar dignamente
Deve preparar-se dignamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche, manobrando integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, mas sim na posição de intérprete e enfermeiro, capaz de auxiliar até certo ponto na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes. Que recalcitram no mal, a fim de que o dirigente se sinta fortalecido em sua ação edificante para que a equipe demonstre o máximo de rendimento no trabalho assistencial. 43. Atitude dos médiuns. Ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado, semi-desligado dos seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos e que o espírito comunicante se utiliza capacitando-se, por isso, com o auxílio dos instrutores espirituais a controlar devidamente as manifestações. Não se diga que isso é impossível. Desobsessão é obra de reequilíbrio, de refazimento, nunca de agitação e teatralidade. Neste sentido, vale recordar que é um médium de incorporação normal e médium de incorporação ainda obsidiado. E sempre que o médium dessa ou daquela espécie se mostre obsidiado, necessita de um socorro espiritual que, através do esclarecimento, emparelhando-se com as entidades perturbadas, carecentes de auxílio. Realmente, em casos determinados, o medicamento da psicofonia não pode governar todos os impulsos destrambelhados da inteligência desencarnada que se comunica em reunião. Como sempre, o enfermeiro logra impedir todas as ações especiais, as ocasiões especiais. O médium integrado em suas responsabilidades dispõe de recursos para cooperar no socorro espiritual em andamento, reduzindo inconveniências ao mínimo. 44. Mal-estar imprevisto do médium. Todo serviço na Terra prevê possibilidade de falhas compreensíveis. O automóvel comumente sofre perturbações em determinados implementos ao meio de uma viagem. Um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir ao médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Verificado o incidente, o companheiro ou irmã necessitado de assistência permanecerá fora do círculo em atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente. Quando o mal-estar não seja de molde, é-se lhe aconselhar um recolhimento imediato em casa. 45. Educação mediúnica. Evite o médium as posições de desmazelo na autoacomodação entre os companheiros quando se acha sob a influência ou presença de desencarnados em desequilíbrio, e controle as expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos e a anunciação de palavras torpes. Não olvidem os medianeiros que no recinto empregado no serviço da desobsessão é compatível com a intimidade respeitável de um hospital. 46.2. Educação mediúnica. Os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que cheguem a ponto de derrubar móveis ou qualquer objetos, tumultuando o ambiente. Lembre-se de que não se encontram à revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Benfeitores desencarnados estão postos na reunião Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião, sustentando a harmonia da casa e resguardarão as forças de todos os médiuns em serviço para que eles se desincumbam com limpeza e dignidade das obrigações que lhe assistem. 47.3. Educação mediúnica. Atitude positivamente desaconselhável é a de permitir que comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso ou agressão. Educação mediúnica, número 48.4. Educação mediúnica. Deve ser inadiável impedir que os manifestantes doentes subvervenham as ordens, pancadas e ruídos que os médiuns psicofônicos conseguem facilmente frustrar. 49. Educação mediúnica. Os médiuns psicofônicos evitam a todo custo, em qualquer período da reunião, vergar a cabeça sobre os braços. Essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental e propicia o ensejo à fácil hipnose por parte dos enfermos desencarnados. 50. Interferência de enfermo espiritual. No recurso da manifestação,
No recurso da manifestação de determinado espírito menos feliz, é possível a interferência de outra entidade desditosa ou perturbada que compareça arrebatadamente por intermédio desse ou daquele médium psicofônico, ainda fracamente habilitado ao controle de si próprio. Em alguns lances da desobsessão, o espírito que interfere chega mesmo a provocar elementos, outros do conjunto, citando-os de forma nominal para se estabeleçam conversações marginais sem nenhum interesse para o esclarecimento. O dirigente tomará providências imediatas para que se evite desarmonia ou tumulto, designando sem delonga o assessor que se incumbirá da necessária solução do problema, a fim de que a interferência não degenere em perturbação, comprometendo a ordem e a segurança do esforço geral. 51. Radiações. Rogando aos companheiros reunidos as vibrações de amor e tranquilidade para que sofram o diretor do grupo, para os que sofrem, o diretor do grupo, terminadas as tarefas de desobsessão propriamente ditas, suspenderá a palavra pelo tempo aproximado de 2 a 4 minutos, a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular, seja pela prece silenciosa, seja pela impaginação edificante. Todo pensamento é onda de força criativa e os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo reconstruirão adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os seus recursos precisos à formação de socorros diversos em benefício dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e irmãos de outros necessitados do amparo espiritual à distância. Um dos componentes da equipe nomeado pelo diretor do conjunto pode articular uma prece em voz alta, lembrando na oração que os enfermos espirituais que se comunicam, os desencarnados que participaram silenciosamente, os doentes dos hospitais e os irmãos carecentes de socorro e de alívio, internados em casas assistenciais e instituições congêneres. 52. Passes. Os médiuns passistas, logo que o conjunto entre o silêncio necessário e as radiações, segundo as instruções traçadas pelo dirigente, se deslocarão dos lugares que lhes sejam habituais, e enquanto se mantêm no trabalho íntimo das ideações construtivas para auxiliarem no apoio vibratório aos sofredores, atenderão aos passes ministrando a todos os componentes do grupo, sejam médios ou não. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias e de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor ou dispêndios de força havidos, através do instrumento do auxílio magnético que se dispõe a servi-los sem ruídos necessários, de modo a não quebrarem a paz e respeitabilidade do recinto. Fora dos momentos normais, os médiuns passistas atenderão aos companheiros necessitados de auxílio tão só nos casos de exceção, respeitando com austeridade as disposições estabelecidas, de modo a não favorecerem caprichos e disciplinas. 53. Imprevistos. O grupo deve contar com imprevistos. Existem aqueles de natureza externa que não se pode dar atenção, quais sejam chamamentos inoportunos de pessoas incapacitadas ainda para compreender a gravidade do trabalho socorrista que a desobsessão envolve, batidas à porta já cerrada por irmãos do círculo iniciante e retardatários, ainda não afetados à disciplina, ruídos festivos da vizinhança e barulhos de outros, produzidos vulgarmente por insetos, animais, viaturas, etc. Há, porém, os embaraços no campo interno da reunião, dentre os quais, com a luz apagada, o dirigente da casa tomará providências imediatas para que os problemas em curso se façam compreensivelmente atendidos. 54. Manifestação do mentor. Aproximando-se o horário de encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar que todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra, explicando que as atividades se acham na fase inicial, solicitando aos presentes os pensamentos de paz e conforto, notadamente a benefício dos sofredores. Em seguida, recomendará aos médiuns passistas atenderem ao encargo que se lhe compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio, para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para o estudo e meditação no agrupamento. Se a casa dispõe de aparelho gravador, é importante que a máquina esteja convenientemente preparada em condições de fixar a palavra provável do comunicante amigo. Na hipótese de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução, o médium indicado não dará ciência disso ao dirigente, a fim de que ele profira a prece final e em seguida declare encerrada a reunião.
55. Gravação da mensagem. O diretor da reunião, se não existe no grupo a possibilidade de gravação da mensagem final que possa servir de edificação comum, não se aliará no trabalho dessa natureza, conquanto designe esse ou aquele companheiro para auxiliá-lo. Responsabilizar-se-á diretamente pelo material de que os benfeitores espirituais se utilizarão, fazendo-se zelador atencioso do aparelho gravador e dos respectivos implementos, compreendendo que os serviços programados para cada reunião devem ser executados sem atropelos ou omissões. O grupo ouvirá atenciosamente a palavra do comunicante amigo, seja ele o orientador da casa ou algum benfeitor recomendado por ele. Frequentemente, o visitante encaminhado à reunião pelo mentor pode não ser um luminar da espiritualidade maior e sim um companheiro recém-convertido. A verdade, disposto a relatar as próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas, ocorrência essa que se verifica objetivando-se o conforto ou a edificação. De qualquer modo, a palavra do visitante espiritual pelo médium deve ser ouvida com respeito máximo, procurando-se nela acima de qualquer preceito gramatical a sentido da lógica e significação e a diretriz. Prece final, 56. A oração final proferida pelo dirigente da reunião obedecerá à concisão e à simplicidade. 57. O encerramento. Terminada a prece final, o diretor, com uma frase breve, dará a reunião encerrada e fará o recinto à luz plena. Vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de 2 horas, a contar da prece inicial, evitando-se exceder esse limite de tempo. 58. Conversação posterior à reunião. Claro que, terminada a reunião, se sintam os integrantes da equipe inclinados a entrelaçar pensamentos e palavras na conversação construtiva, porquanto, se a alegria da obrigação cumprida não lhes marca o íntimo, algo existe na equipe a ser necessariamente retificado. Euforia de confraternização, reconforto do dever nobremente atendido. Não raro surge a oportunidade da prosa afetiva em torno de um café, enquanto se espera a condução. Falemos cultivando bondade e otimismo. Importante que a palestra não se descambe para qualquer expressão negativa. Se um dos desencarnados sofredores emitiu conceitos menos felizes, ou se um dos médios em ação não conseguiu desincumbir-se corretamente das atribuições que lhe foram conferidas em serviço, evitem-se o empenho, reprovações, críticas, motejos e sarcasmos. Compreendamos que uma equipe para a desobsessão se desenvolve e se aperfeiçoa com serviço e tempo, como qualquer outra empresa produtiva. E algum comentário desairoso, destacando deficiências e males, constitui prejuízo na obra do progresso e na consolidação do bem. Reouvindo a mensagem. Ainda no recinto ou nos dias subsequentes, é aconselhável que os lidadores da desobsessão, quando seja necessário, reouçam a mensagem educativa obtida na fase terminal das tarefas, caso haja sido gravada. Procurar, repitamos nas frases de comunicante, a essência e a orientação. Por outro lado, abster-se do impulso da divulgação sem estudo. Cabe refletir que as primeiras instruções para a criatura reencarnada não se verificam no plano doméstico. A criatura humana recebe dos pais e dos instrutores do lar conselhos e indicações inesquecíveis, mas, por isso, nem todos podem ser encaminhados a tipografias para o trabalho publicitário. Ninguém se lembrará de enviar uma advertência maternal qualquer para a imprensa, conquanto há um aviso de mãe que seja sempre uma preciosa para os filhos que se destine. O dirigente, na hipótese da recepção de mensagem destinadas à propagação, precisará ajoelhá-las em rigorosa triagem, solicitando para esse fim o concurso dos companheiros habituados às lides culturais e doutrinárias, com autoridade bastante para emitir opiniões, verificando igualmente se as instruções obtidas não coincidem de forma literal com essa ou aquela página espírita, mediúnica ou não, já consagrada na leitura comum, embora o fundo moral seja respeitável. 60. Estudo construtivo das passividades. É interessante que dirigentes, assessores e médiuns psicofônicos integrantes da equipe, fim da reunião, analisem sempre que possível as comunicações havidas, indicando-se para o exame proveitoso dos pontos vulneráveis dessa ou daquela transmissão. As observações fraternas e desapaixonadas nesse sentido alertarão os companheiros da mediunidade quanto a senões que precisarem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavra das quais não devem reincidir. Do semelhante
de semelhante providência, efetuada ao apreço recíproco de que necessitamos sustentar uns para os outros, resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmos na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo. Se os médiuns esclarecedores julgam conveniente a atenção desse ou daquele médium psicofônico em determinado tema serviço espiritual, chamá-lo-ão de entendimento particular, evitando-se a formação de suscetibilidades, salientando-se que os próprios médiuns psicofônicos, se libertos das teias obsessivas, são os primeiros a se regozijarem com um exame sincero do esforço que apresentam. 61. Saída dos companheiros. A saída dos companheiros realizar-se-á após os moldes da descrição seguidos na entrada. Evitar-se-ão gritos, gargalhadas, referências maliciosas, anedotário picante. O serviço da desobsessão reclama a tranquilidade e o respeito que se deve a um sanatório de doenças mentais. Considerem os companheiros dessa sementeira de amor que estão sendo, muitas vezes, seguidos e observados por muitos enfermos, desencarnados que lhe ouviram com interesse as exortações e os ensinos no curso da reunião. Será contraproducente, além de indesejável, qualquer atitude ou comentário pelos quais os tarefeiros do socorro espiritual desmanchem em vigilantes os valores morais que eles próprios construíram na consciência e no ânimo dos espíritos beneficiados. 62. Comentários domésticos. De volta à casa, convém de que os servidores da desobsessão silenciem qualquer nota inconveniente acerca de transmissões, influências, fenômenos ou revelações havidas na reunião. Se os comunicantes se referirem a problemas infelizes, como sejam crimes, ofensas, mágoas ou faltas diversas, cabe-nos recordar que a obra da desobsessão, no fundo, é a libertação das trevas do espírito e não existe libertação das sombras sem esquecimento do mal. Conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentos do amparo espiritual efetuado estabelecem ímãs de atração, criando coerentes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornam objetos dos comentários em pauta. Realidade essa que faz de todo desaconselháveis as referências sobre o mal, de vez que funcionam a maneiras de bisturis visíveis, revolvendo inutilmente as chagas mentais dos enfermos desencarnados que foram atendidos, arrancando-os do alívio que estão mergulhados para nova síndrome de angústia. Isso, porém, não impede que médiuns esclarecedores, médiuns psicofônicos e companheiros de outros analisem determinadas passagens da palavra ou da presença de entidades sofredoras, em círculo íntimo, para estudo construtivo, com efeitos na edificação do bem, ao modo de especialistas num simpósio conduzido na descrição. 63. Assiduidade. Assiduidade é a lição que colhemos na escola da natureza todos os dias. Lavradores enriquecem os celeiros da humanidade confiando na pontualidade das estações. A desobsessão para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe solicita lealdade aos compromissos assumidos. Aprendamos que durante a semana remover os empecilhos provavelmente nos visitarão no dia e na hora prefixado para o socorro espiritual aos desencarnados menos felizes. Observemos a folhinha e estejamos atentos às obrigações os benfeitores espirituais depositam em nossas mãos, nas quais não devemos falhar. Muito natural que a ausência não justificada do companheiro a 3 reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. Muito natural que a ausência não justificada do companheiro a 3 reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. 64. Benefícios da desobsessão. Entraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico. Ainda os próprios lugares espaciais que se desenvolvem a nossa influência. Reuniões dedicadas à desobsessão constituem às vezes, trabalho difícil, pois em muitas circunstâncias parece cair em monotonia desagradável, não só pela repetição frequente das manifestações análogas umas às outras, como também porque aquelas que comparecem durante largo tempo, entidades cronificadas em rebeldia e presunção. Isso, porém, não pode nem deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço, de vez que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está corretamente praticada. Todos possuímos desafetos de existências passadas e no estágio da evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos desenvolvidas, que
que nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando não raro e involuntariamente as nossas disposições e possibilidades do aproveitamento da vida e do tempo. A desobsessão vige desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais que nos cabe agir, imunizando contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, emprestos obscuros, insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. 65. Reunião de médiuns esclarecedores. Os médiuns esclarecedores não podem aliar-se sobre o imperativo de entendimento recíproco e estudo constante em torno das atividades que lhes dizem respeito. Para isso, reunir-se-ão periodicamente, ou quando lhes seja possível, para a troca de impressões à luz da doutrina espírita, analisando tópicos do trabalho ou apresentando planos entre si com o objetivo da melhoria e aperfeiçoamento do grupo. Semelhantes reuniões são absolutamente necessárias para que se aparem determinadas arestas da máquina de ação e se ajustem providências a benefícios das obras em andamento. Esses ajustes, à maneira dos sodalícios ou doutrinários, constituem ainda meios de atuação segura e direta dos mentores espirituais do grupo para assumirem medidas ou plasmarem advertências aconselháveis ao equilíbrio e ao rendimento do conjunto. Os médiuns esclarecedores não devem esquecer que, ao término de cada tarefa de desobsessão, que sempre ficam indagações e temas de serviço que, com o tempo e madureza de raciocínio, merecem ser analisadas a benefício geral. 66. Reuniões de estudos mediúnicos. As reuniões de estudos mediúnicos de ordem geral no grupo são necessárias. No curso delas, em dias e horários que não sejam prefixados para desobsessão, esclarecedores e companheiros ouvirão os medianeiros da equipe, registrando-lhes as consultas, as impressões, a fim de que os problemas suscitados pelas faculdades e indagações de cada um sejam solucionados à luz dos princípios espíritas conjugados ao Evangelho de Jesus. Aconselha-se-lhes o estudo metódico de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e todas as obras respeitáveis que relacionam com a mediunidade. Os benfeitores desencarnados e os espíritos familiares estudam sempre a fim de tornarem mais úteis na obra de educação e do conjunto da humanidade terrestre. É imprescindível que os lidadores encarnados estudem também. 67. Reuniões mediúnicas especiais. Em determinadas circunstâncias, as reuniões mediúnicas podem surgir como sendo necessárias a fim determinado. Nessa hipótese, realizar-se-ão sem qualquer prejuízo para reuniões habituais. Para que isso aconteça, porém, é claramente preciso que o mentor espiritual do agrupamento trace instruções especiais. Noutros casos, o próprio grupo, através do dirigente, proporá ao mentor espiritual a realização de reuniões dessa natureza para entender aí as equações de trabalho socorrista consideradas de caráter urgente. 68. Visita ao enfermo. Algumas vezes, a equipe dedicada a desobsessões é chamada ao contato com determinado enfermo, retido no próprio lar. Indiscutivelmente que a visita deve ser feita, havendo possibilidades para isso, aconselhando-se, porém, que o grupo se faça representar por uma comissão de companheiros junto ao doente. Essa comissão terá cuidado de recolher o endereço do irmão necessitado para que o grupo preste a assistência possível. Na visita a qualquer doente, a equipe deverá se abster da ação mediúnica diante dele, no que tange a doutrinação do socorro para os desencarnados sofredores, reservando-se semelhante tarefa para os recintos dedicados a esse mister. Visita ao hospital. Um grupo dedicado ao trabalho de desobsessão é constantemente requestrado à prestação de serviço. Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio, aparecem as solicitações de visitas a hospitais. Considerando-se a hipótese do atendimento, é importante que o conjunto de serviços represente para os irmãos o círculo habilitados a desincumbir-se da obrigação. De modo construtivo, isso é, mantendo no tato o enfermo com os enfermos atitudes edificantes e reconforto, sem mostras de impressionabilidade doentia, sem manifestações mediúnicas extemporâneas, das quais, em tantos casos, se prevalecem os espíritos conturbados para agravar sintomas e perturbação nos irmãos alienados ou doentes que se vinculam nos processos obsessivos. A comissão representativa do agrupamento anotará nomes, endereços dos visitados para cooperação oportuna, dosando a administração de conceitos em torno do tema de obsessão. Quando, em conversa com os enfermos ainda desprovidos de conhecimento espírita, a fim de que a orientação curativa lhes implante na mente, pouco a pouco, de maneira segura.
É imperioso observar que os médiuns psicofônicos auxiliarão com mais eficiência se puderem conhecer de perto os enfermos que lhes solicitam socorro, e os médiuns esclarecedores muito aproveitarão no trato com os estabelecimentos de cura mental, aprendendo a técnica de conservar os espíritos perturbados, no exemplo e na experiência dos enfermeiros dignos, junto aos doentes complexos. Hoje também, que o comando socorrista observe normas vigentes na organização hospitalar visitada, comportando-se de tal modo que não lhe fira os princípios. 70. Culto do Evangelho no lar. Todo integrante de uma equipe de desobsessão precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável que se reúna com os familiares ou alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos longos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sobre a cobertura moral da oração. Além de seus companheiros desencarnados, que já estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente, que remanesceram das tarefas de enfermagem espiritual no grupo, que recolhem amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada da acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. 71. Culto da assistência. Outro aspecto de serviço que os obreiros da obsessão não podem olvidar sem prejuízo é a assistência aos necessitados. Entidades sofredoras ou transviadas, a quem se dirige a palavra instrutiva nas reuniões do agrupamento de socorro espiritual, acompanham, em muitos casos, aqueles mesmos que exortam nos caminhos da paciência e da caridade, examinando-lhes os bons exemplos. A assistência aos necessitados, seja através do pão ou do agasalho, do auxílio financeiro ou medicamento, do passe ou do ensinamento, em favor do que atravessam as provações mais difíceis que as nossas, não é somente um dever, mas também valioso curso de experiência e lições educativas para os outros. Nesse período, nesse propósito, é impossível igualmente esquecer para que os irmãos em revolta e o desespero que nos ouvem, os apelos à regeneração e ao amor, não se transformam simplesmente à força de nossas palavras, mas sobretudo ao toque moral de nossas ações, quando as nossas ações se patenteiam de acordo com os nossos ensinamentos. Estudos extras, número 72. É forçoso que os ceareiros da desobsessão não se circunscrevam em matéria de atividade espírita aos assuntos do grupo. A fim de enriquecerem o próprio grupo com valores necessários à educação coletiva, à renovação de cada companheiro, é imprescindível. Aceitem um estudo nobre, qualquer que ele seja, nos arraiais da doutrina espírita ou fora deles, para que progridam em discernimento e utilidade de obra, de recurso e de recuperação que lhes cabe, iluminando convicções e dissipando incertezas. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que se consagra aos elevados princípios que abraça. E na faína, a obsessão, é preciso que entesouremos o conhecimento e a experiência para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos ao cultivar e desenvolver. 73. Formação de outras equipes. O conjunto de colaboradores de desobsessão por força do trabalho realizado costuma dilatar-se em número gradativamente, mas não admitirá integrantes novos sem que esses integrantes demonstrem preparação natural a ser adquirida nas reuniões públicas de doutrina espírita. Baseada em O Livro dos Médiuns, item 332, ultrapassada a cota de 14 participantes do conjunto, o diretor dessa casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de nova equipe, que temporariamente pode agir e servir sob orientação do agrupamento em que nasceu. O círculo novo contará desse modo com instruções sadias para consolidar-se à maneira do aparelho consciente, cujas peças se juntarão ao lugar próprio e esparzindo frutos da fraternidade e esclarecimento no amparo efetivo aos que sofrem, porquanto o rendimento do serviço lhe é tudo o fator básico. A obra redentora da desobsessão, continuará dessa forma, providencialmente garantida pelos corações, decidimos a trabalhar pelos companheiros mentalmente tombados em perturbação e conflitos. Depois da morte, pelos que na terra mesmo padecem aflitivos processos de desobsessão oculta ou declarada, para a supressão dos quais só o amor e a paciência dispõem da fortaleza e compreensão suficientes para sustentar a tarefa libertadora até o fim. Isso porque a obsessão é flagelo geminado com a ignorância. E se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância, somente a desobsessão poderá remover as trevas de espírito. Enfim, amigo leitor, se você leu e gostou da obra, colabore com a divulgação. Estou fazendo isso, tá, gente? O livro espírita, além de divulgar ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência sociais. Porque nós somos cooperadores de Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, versículo 9. Tchau, gente. É isso aí.